professor Samuel Dória falando com vocês. E aí, tudo bem? Saudade das nossas aulas presenciais? Pois é, nós também estamos com saudade e já estaremos de volta. Mas até lá, vamos levantar a hashtag Fica em Casa e defender uma nova hashtag. Hashtag Estude em Casa. Sabe aquele sonho que você sempre teve de estudar em casa? Deitado no sofá, deitado na cama, comendo pipoca, tomando refrigerante, mas estudando com professores qualificados? Pois é, a oportunidade chegou. Durante esse período, eu e alguns colegas professores, junto com a Secretaria Municipal de Educação, estamos convidando você a embarcar em uma maratona de estudos, onde, durante esse período, deixaremos disponíveis para vocês, nas redes sociais da Secretaria Municipal de Educação, um material de estudo composto por videoaulas, atividades em PDF, desafios, link para vocês acessarem outras plataformas e tudo mais. E o nosso principal objetivo é que você, estudando em casa, no ambiente onde você proporcionou, você possa aprender e relembrar conteúdos que já foram estudados. E aí, achou legal a ideia? Topa esse desafio? Então vem conosco. Pois bem, agora que você aceitou embarcar conosco nessa maratona de estudos, vamos iniciar a nossa primeira aula. E para vocês que querem acompanhar as aulas através do seu livro didático, essa aula inicia-se na página 21. E vocês que não têm o livro didático ainda, baixe o seu livro virtual através do link que estamos deixando aqui na descrição do vídeo. E aí, vamos iniciar a nossa aula? Pois bem, a nossa aula nós temos como componente curricular matemática. O público-alvo para essa aula são os alunos dos 9º anos. E nós iremos iniciar falando sobre conjuntos numéricos. Pois bem, vamos iniciar a nossa aula? Olha, o objetivo dessa aula é inserir novos conhecimentos e habilidades que nos permitem identificar números irracionais e reais na reta numérica. Vocês lembram dos números irracionais? Já viram os números reais? Pois bem, agora nós vamos relembrar algumas habilidades. Mas, para vermos algumas habilidades sobre os reais e os irracionais, é preciso relembrar algumas habilidades sobre naturais, inteiros e irracionais. Vamos juntos? Então vamos lá. Olha, primeiro de tudo, estou mostrando para vocês aqui esse dispositivo chamado diagrama de Venn. Ele serve para nos representar a evolução de conjunto numérico. Portanto, aqui eu tenho o conjunto dos naturais, aqui eu tenho o conjunto dos inteiros, o conjunto dos racionais, o conjunto dos irracionais e o conjunto dos reais. Vamos analisar de um por um. Primeiro de tudo, o conjunto dos números naturais foi o primeiro conjunto numérico a ter sido formado. Aqui eu tenho um elemento desse conjunto, o 3. Depois do conjunto dos naturais, o segundo conjunto numérico a ter sido formado foi o Z, conjunto dos inteiros. Nós temos aqui os elementos menos 3 e mais 3. Depois dos inteiros, o terceiro conjunto numérico a ter sido formado foi o conjunto dos racionais. Coloquei também alguns elementos, 0,5 ou 5 décimo, 1 meio e 3 e 3, 3, 3, ou seja, uma dízima periódica. E depois nós temos o conjunto dos irracionais. Coloquei também alguns elementos, raiz quadrada de 2, π, que vale 3,14, 15, 96 e assim sucessivamente. Por último, hoje, no 9º ano, que nós vamos estudar o conjunto dos reais. E quais são as características que eles possuem em comum? Pois bem, o conjunto dos naturais, ele é um subconjunto do conjunto dos inteiros, pois ele está dentro do conjunto dos inteiros. Foi usando os números naturais que nós escrevemos os números inteiros. O conjunto dos números inteiros está contido no conjunto dos racionais. Ele é um subconjunto dos racionais. Foi com os números inteiros que escrevemos os números racionais. Já o conjunto dos racionais, ele não está contido no conjunto dos irracionais. O conjunto dos irracionais é um conjunto isolado. Veja que ele não tem elemento comum aos demais conjuntos. Todos esses conjuntos aqui têm elementos comuns. Por exemplo, os inteiros, ele possui naturais. Os naturais faz parte do conjunto dos inteiros. Os racionais possuem inteiro. Por exemplo, a fração é uma divisão entre dois inteiros. Um número decimal é o resultado entre a divisão de dois inteiros. Uma dízima periódica também. Já os irracionais, eles não possuem elementos nem habilidades comuns. Os irracionais é um conjunto numérico isolado.
Por exemplo, a raiz quadrada de 2 é um número irracional. Por que é um número irracional? Porque é um número não exato e infinito. Mas você pode estar se perguntando, e aqui nos racionais também não tem um número infinito? Pois é, mas esse número aqui ele é considerado uma dízima periódica. Por quê? Porque ele tem algarismos se repetindo periodicamente. Já os números irracionais, eles não apresentam repetência de algarismo, e aí eles são infinitos. Portanto, os irracionais, eles não possuem elementos ou habilidades comuns aos demais. Mas todos esses conjuntos juntos formam o conjunto dos reais. Aí hoje, você por estar no nono ano, deve lembrar o seguinte: quando falar em um número real, ele pode ser natural, pode ser inteiro, pode ser racional e pode ser irracional. Ele é classificado também como número real. Ficou claro? Deu para relembrar? Vamos continuar? Pois bem, aqui eu coloquei a representação de cada conjunto e alguns elementos. Eu coloquei os números naturais e o conjunto dos naturais, coloquei os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Veja que eu coloquei esses pontinhos aqui para indicar reticência. O conjunto dos naturais, ele é infinito para as direitas. Um número natural, à direita de outro, ele é maior uma unidade. Por exemplo, aqui eu tenho 1. À direita do 1 eu tenho 2. O 2 é maior que o 1, uma unidade. Portanto, se eu quiser saber qual número vem depois do 5, basta somar uma unidade a esse número. Depois coloquei aqui o conjunto dos inteiros, que já não se inicia no zero, ou seja, não tem início e não tem fim. Veja que tem reticência no início e reticências no final. Indica que ele é infinito para ambas as extremidades. Isso nós vamos ver mais detalhado na reta numérica. Olha, o zero está aqui, ele é a origem. Ele divide os positivos dos negativos. Para a direita eu tenho os positivos, para a esquerda eu tenho os negativos. Depois eu coloquei o conjunto dos racionais. O conjunto dos racionais eu coloquei apenas frações. Frações positivas e frações negativas. Você pode estar se perguntando, e é somente as frações que formam o conjunto dos racionais? Não, tem os decimais e as dízimas periódicas. Mas, na verdade, eu não preciso colocar os decimais nem as dízimas periódicas. As próprias frações são que representam decimais e dízima periódica. Uma vez que um decimal é o resultado na divisão de dois números inteiros. Uma vez que uma dízima periódica é o resultado da divisão de dois números inteiros. Por último, eu coloquei o conjunto dos irracionais, que é formado por raiz de 2, raiz de 3, raiz de 7 e outros números. Todos os números que for infinito e não tiver algarismo se repetindo em um determinado período é um número irracional. Vamos continuar? Agora, nós vamos ver as habilidades da reta numérica de cada conjunto. Olha, o primeiro conjunto numérico a ter sido criado foi os naturais, falamos na estante, vamos ver a representação geométrica dele. A reta dos naturais, ela inicia-se no zero. Na verdade, ela não é uma reta, é uma semi-reta, porque ela tem início e não tem fim. Veja que nessa extremidade já tem uma setinha, indica que ela é infinita naquele sentido. Começa no zero e vai para o infinito. Significa dizer que eu tenho o menor número natural, que é zero, mas não tenho o maior, uma vez que ela é infinita para a direita. Aqui nós temos o conjunto dos inteiros. Já difere do conjunto dos naturais. Por quê? Porque ele já não tem nem início nem fim. Ele tem setinha nas duas extremidades. Portanto, ele é representado por uma reta. E aí o zero, ele já não é o primeiro número. O zero, ele divide os positivos dos negativos. Tem várias habilidades que diferem os naturais dos inteiros. Vamos ver algumas. Primeiro de tudo, nós temos à direita os positivos. E quanto mais distante do zero estiver o positivo, maior o seu valor numérico. Por exemplo, o 5 é maior que o 4, por estar mais distante do zero que o 4. Já para a esquerda, que estão os negativos, é o contrário. Quanto mais distante do zero estiver, menor é o seu valor numérico. Por exemplo, o menos 3 ele é menor que o menos 2, pois ele está mais distante do zero que o menos 2. E o zero, ele não é considerado nem positivo nem negativo. Ele é nulo. Uma vez que, se você analisar, o conjunto dos naturais é exatamente igual a essa parte positiva dos inteiros.
Pois é, nós pegamos os naturais e com ele criamos o inteiro. Só fizemos escrever o sinal de mais e de menos, para positivo e negativo. Deu para entender? Vamos continuar? Agora nós temos aqui dois conjuntos, os racionais e os reais. Os racionais, como dito antes, ele é formado por números decimais, dízimas periódicas e frações. Aqui coloquei apenas frações e já expliquei na instante a vocês. As frações representam tanto decimais quanto dízimas periódicas. Aqui eu tenho zero, depois coloquei um meio, e aí é onde surge a dúvida. Onde colocar uma fração na reta numérica? Primeiro vamos lembrar o seguinte, do 0 até o 1 nós temos uma unidade. E essa uma unidade ela pode ser dividida em 10 casas decimais. E cada casa decimal pode ser dividida em 10 casas centesimais. Pois é, foi por isso que eu coloquei um meio aqui. Por que eu coloquei um meio aqui? Porque eu peguei essa unidade do 0 até 1, dividi exatamente ao meio e ali coloquei um meio. Por que que eu sei que a fração meio representa metade de um inteiro? Por dois motivos. Primeiro motivo, o numerador é exatamente metade do denominador. Segundo motivo, quando eu divido 1 por 2, eu encontro 0,5 ou 5 décimos. Por isso que eu coloquei ele aqui. Então, entre duas casas inteiras, há inúmeros números fracionários. Há inúmeros números decimais. Há inúmeros números centesimais. Aqui, entre o 1 e o 2, eu coloquei 3,5. Porque 3 dividido por 2 é 1,5. E 1,5 é 1,5, que está entre 1 e 2. Veja que para a direita eu coloquei os positivos. Para a esquerda coloquei os negativos. Toda a fração positiva que eu coloquei aqui, também coloquei negativa aqui. E aí, ficou claro? Deu para relembrar alguma habilidade? Aprendeu alguma habilidade nova? Vamos ver os reais. Os reais, formados por inteiro positivo e inteiros negativos, decimais positivos e decimais negativos, frações positivas e frações negativas, e racionais positivos e racionais negativos. Da mesma forma e as mesmas habilidades que você usa para encontrar a posição de cada número na reta dos racionais, você pode usar na reta dos reais. Veja que coloquei aqui também π, que é o número irracional mais conhecido. E aí ficou claro? Deu para você aprender alguma habilidade em relação aos conjuntos numéricos? Vamos continuar? Pois bem, agora é sua vez. Quero ver se você aprendeu. Responda o desafio seguinte. Pois bem, esse desafio seguinte, nós iremos deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você irá clicar nesse link, vai lhe direcionar para esse desafio, irá responder esse desafio, enviar para nós o formulário com a resposta, iremos analisar e depois iremos fazer um outro vídeo mostrando quais habilidades nós usamos para responder esse desafio. E não esquecendo que esse slide aqui, esse material, estará dentro desse desafio, dentro desse formulário, para no ato da resolução, se você encontrar dúvida, você consultar esse material. E também pode rever o vídeo novamente. Deixaremos também outros links de outras páginas, canais, onde vocês possam acompanhar conteúdos iguais a esse. Pois bem, então nossa primeira aula fica por aqui. Até o próximo encontro.